Bom dia, meus amigos, queridos e amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, e nós vamos ler o capítulo 12, dos versos 4 a 13, que vai ser o texto que nós vamos trabalhar nessa manhã, com a permissão do bom Deus. Hebreus, capítulo 12, versos 4 a 13, eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanham. E diz assim a palavra do Senhor: Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem deis mais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém. Meus irmãos, nosso irmão Joelson já orou pela mensagem, assim como os nossos irmãos, antes de começarmos o momento de cânticos ao Senhor, da liturgia que nós fazemos preciosa e muito cara a nós, também citaram esse servo do Senhor aqui, apesar da sua limitação, para trazer a mensagem da cruz ao coração dos irmãos, assim como já trouxe ao meu, e trará com certeza no decorrer das tratativas aqui. Então, que os irmãos consideram que vai ser falado essa manhã pelo Senhor. Querido, se você quiser dar um título a essa mensagem, ela chama-se A Fatigante Luta contra o Pecado e a Preciosa Disciplina do Senhor. A fatigante luta contra o pecado e a preciosa disciplina do Senhor. Irmãos, existem lutas que travamos em nossa vida, seja com um filho rebelde, alguma indisposição no trabalho, alguma enfermidade, entre outras lutas que, por mais demoradas que pareçam, muitas delas cessam, pois Deus, na sua graça e bondade, faz cessar. Mas existe, meus irmãos, uma luta onde não há trégua, não existe folga, férias, licença-prêmio, feriado, ponto facultativo ou pausa para o almoço, que é a luta contra o pecado. Pelo menos enquanto estivermos peregrinando por aqui. Pecado que envelhece os ossos e torna o nosso vigor em sequidão de estio, assim como diz o Salmo de número 32, nos seus versos 3 e 4. Pecado que nos escraviza, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, isso se encontra em Romanos 6, 17, na sua parte A. Pecado que tem como salário a morte. Isso se encontra em Romanos 6, 23, também em sua parte A. Pois, como disse, meus irmãos, o puritano John Owen, todos os dias ou nós vencemos o pecado, ou somos vencidos por ele. E é sobre isso que, com a permissão do Senhor, iremos tratar nessa manhã, reiterando, meus irmãos, a luta contra o pecado. Mas para isso precisamos, então, contextualizar a carta aos Hebreus, e é o que faremos nesse momento. Queridos, no século I, quando um judeu se tornava cristão, ele estava sujeito a passar por muitas dificuldades. Ele era expulso da sinagoga, sua esposa podia pedir o divórcio, ele poderia perder seu emprego, seus bens, suas propriedades, era assediado pela polícia local, poderia ser preso, torturado e eventualmente até morto. Isso por instigação, inclusive até dos seus próprios compatriotas judeus. A pressão que os judeus convertidos sofriam para abandonar a Cristo e retornar para a sinagoga e para o judaísmo era esmagadora.
A pressão que os judeus convertidos sofriam era esmagadora, meus queridos. Muitos morreram porque não cederam à pressão, enquanto outros renegaram a Cristo e disseram que ele era anátema, que você sabe que significa maldito, sendo readmitidos então assim na sinagoga. A história da igreja, irmãos, ela está cheia de exemplos, tanto de mártires como de apóstatas. E essa comunidade a qual a carta aos Hebreus foi escrita, era uma comunidade que estava passando por esse tipo de pressão. Então o autor escreve com o objetivo de encorajá-los a permanecer firmes na fé em Jesus, mesmo considerando todos os sofrimentos, dificuldades e angústias que eles estavam passando. O autor argumenta de diversas maneiras, mas a principal delas é mostrar a superioridade de Cristo sobre a religião judaica. Aí tem um detalhe importante, que é isso que o autor trata na sua carta. Ele não poderia trazer apenas argumentos estéreis, pálidos, fracos. Ele tinha que firmar o que ele estava falando. Ele tinha que ter algo a que as pessoas, os irmãos, considerassem em relação a Cristo e em desfavor à religião judaica. Então não podia ser só assim, irmãos. Olha, Cristo sim, a religião judaica não. Mas por quê? Por que não? Não, isso não por que não a religião judaica? Só por que não? E por que sim Cristo? Por que sim? Não, isso não é argumento, irmãos. Esse argumento é muito pueril. A gente ouve muito esse tipo de argumento em diálogos de crianças, né? Mas aqui não é o caso. Então ele tinha que bater o martelo quanto à questão do que ele pensava. E com esse objetivo, em Hebreus 1, de 4 a 14, o autor mostra que Cristo é maior do que os anjos, que na teologia judaica tinham um papel preponderante. Em Hebreus 3, 1 a 6, ele afirma que Cristo é maior do que Moisés. Em Hebreus 4, de 8 a 10, ele ressalta que Cristo é maior que Josué. Em Hebreus 7, de 4 a 19, ele prova que Cristo é maior do que Arão. Assim como em vários outros pontos da carta, ele mostra que o sacrifício de Cristo é superior ao sacrifício de animais. E que Cristo é um sumo sacerdote de ordem superior. Portanto, o autor conclui que negar a Cristo, negar a Jesus e voltar ao judaísmo seria uma perda não somente aqui, mas também e principalmente, irmãos, na eternidade. Era um retrocesso, seria um retrocesso. E com o objetivo de nos instruir, nos educar e nos aperfeiçoar por meio de todas as lutas dos seus leitores, o autor, a partir do verso 4, que é quando nós lemos no início aqui desse sermão, argumenta que as lutas, perseguições injustas e mortes enfrentadas por seus leitores, assim como as nossas, fazem parte de uma luta maior, mais importante e sem tréguas enquanto estivermos nesse mundo. Como já dissemos, a luta contra o pecado. No texto que lemos, ele mostra como até as injustiças praticadas contra o povo de Deus, por causa de sua fé e compromisso com Cristo, fazem parte do tratamento disciplinar do Senhor, como um instrumento de sua benevolência para com os que se submetem. E quando eu ouço isso aqui, meus irmãos, vou repetir esse trecho aqui, para a gente cair num texto agora, que eu gostaria que pelo menos esse nós fôssemos, a parte o texto de Hebreus. Vou repetir. No texto que lemos, ele mostra como até as injustiças praticadas contra o povo de Deus, por causa da sua fé e compromisso com Cristo, fazem parte do tratamento disciplinar do Senhor. Ou seja, esse tipo de tratamento, saiba disso, meu irmão, também vem do Senhor. E para ilustrar isso, eu queria que você fosse lá em Jeremias, por favor, e abra no capítulo 27, nós lemos os versos 6 e 7. Jeremias 27, livro do profeta Jeremias, capítulo 27, nós leremos os versos 6 e 7. Só para ilustração quanto a esse ponto de como Deus também trata o seu povo, também com as injustiças que ele sofre, eventualmente, por permissão dele. Atente aqui o que diz os versos 6 e 7, meus irmãos. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez de sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. É isso que você ouviu, meu irmão. Nabucodonosor, meu servo. E aí, às vezes, a gente não quer ou faz ouvidos de mercador ou fecha o coração para entender esse tipo de coisa, né? E Deus trata assim, às vezes, o povo de Deus, irmãos, através das injustiças sofridas por um tirano rei. Porém, ele olha e diz: esse daí, que está tratando você, meu povo, é meu servo.
E nós temos que considerar isso, meus irmãos, em nosso coração. Partindo então, queridos, para a exposição dos versos que lemos, em primeiro lugar, então leiamos o que diz o verso 4, acompanhem. Volte lá para Hebreus, no capítulo 12, e nós agora faremos a exposição dos versos 4 em diante. Então o que diz o verso 4? Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Queridos, possivelmente ele está relatando uma luta contra a apostasia. O autor enfatiza que eles não haviam chegado ao limite do sofrimento, não sendo este ainda apadical, pois ainda não pagaste com a vida. É isso que quer dizer a expressão, não tendes resistido até o sangue, ou seja, poderia ser pior. Então, queridos, nessa perspectiva, agora com essa situação que você tem conhecimento, tenha calma. Eu digo isso porque essa é a questão, irmãos. Tudo nesse período de luta contra o pecado, sejam agruras, dificuldades, desconfortos, que são inerentes e ocorrem mesmo. Você sabe disso, porque eu e você somos pecadores. Lembre-se, é isso que o verso 4 quer dizer. Lembre-se, poderia ser pior. Porque você poderia pagar com a sua vida. E ainda isso não ocorreu, certo? Então louvemos ao Senhor por isso e administremos toda essa situação que você está sofrendo e passando com foco no Senhor para poder vencer todas essas dificuldades. Lembrando, como diz o verso 4, que poderia ser pior. Em segundo lugar, meus irmãos, no verso 5, leiamos. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Olha a exortação. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Aqui, meus irmãos, falando do tratamento do Senhor propriamente dito. O autor aqui cita duas passagens do Antigo Testamento que se encontram aí nós vamos ler, porque faz parte, e você apenas anote para reforço em casa, na sua devocional, Provérbios 3, 11 e 12 e Jó 5, 17. O tratamento aqui, ele cita essas duas passagens, Provérbios 3, 11 e 12 e Jó 5, verso 17. A ideia, irmãos, é que não nos esqueçamos o que desde o princípio fora dito, ou seja, não era novidade ao povo hebreu, nem é novidade a nós agora que estamos ouvindo isso. Desde muito tempo isso é colocado à baila, para que nós consideremos. Então, tenha conhecimento de tudo isso e relembre aquilo que foi já falado outrora, certo? Inclusive desde a época lá no Antigo Testamento, como foi tratado. Desde o princípio é dito isso. Para isso, irmãos, é importante que tenhamos 3 atitudes diante dessa situação posta, aqui elencada no verso 5. E eu vou dizer aqui as 3 atitudes, e você tome nota, você que está eventualmente anotando. Repito, para isso é importante que tenhamos 3 atitudes diante da situação posta. A primeira, não nos esqueçamos da exortação de Deus. Ou seja, meus irmãos, mantenha vivo na sua memória a exortação do Senhor. Mantenha vivo na sua memória a exortação que vem de Deus. E você sabe, quando vem a exortação, e não necessariamente diretamente é de uma pessoa, às vezes é de uma situação, mesmo assim, é do Senhor, e não faça pouco caso disso. Não se esqueça, traga a memória, lembre de novo, e de novo, e de novo, o que Deus está tratando naquele momento. A segunda atitude, meus irmãos, não menosprezemos a correção do Senhor, endurecendo assim o nosso coração, não considerando o seu tratamento. Nessa linha aqui, eu fui exortado por um pecado, aqui é a guisa de ilustração, certo, irmãos? Eu fui exortado por um pecado, e eu entendi esse pecado que eu fui exortado a respeito. E eu agradeço, viu, presbítero Isaías, porque você chegou a mim e me exortou. Muito obrigado. Eu ouvi a sua recomendação, presbítero Rogério, a respeito do pecado também que você trouxe à baila, que eu estava cometendo. Eu ouvi, eu entendi. Eu até levei, em um certo momento, em consideração o que o senhor, presbítero Felipe, trouxe a mim também, naquele momento. Mas mesmo ouvindo, entendendo e parcialmente considerando, eu quero dizer uma coisa aos senhores aqui. Eu não estou nem aí para o que vocês falaram. Entendeu, irmãos? É isso aqui que quer dizer o ponto 2.
dessa atitude que precisamos ter. Não menosprezemos a correção do Senhor. Ouvir desses irmãos, como eu citei agora, uma exortação contra o meu pecado, uma demonstração a respeito dele, e dar de ombros, isso é menosprezar, desprezar a fala deles. É menosprezar a correção que vem do Senhor. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Não podemos. E a terceira atitude, meu irmão Davi, aqui diz: não desmaiemos quando por ele fomos reprovados. A ideia aqui, queridos, é de que a reprovação não é definitiva, mas visa a que continuemos a buscar sermos crentes melhores, reparando nossas deficiências e assim crescemos em graça, mesmo que no processo o desafio para alcançar tal propósito seja espinhoso. E não é fácil mesmo não, meu irmão, minha irmã, não é mesmo, mas você precisa buscar. Aí você pode considerar assim, numa pergunta vinda agora do seu coração: mas Davi, você disse o seguinte, não desmaiemos quando por ele fomos reprovados. Olha aí a situação, eu já estou reprovado, então como é que eu, reprovado, vou buscar alguma coisa para aprovação, desde que eu estou reprovado? Já foi, então não tenho o que buscar. Não, meu irmão, tem sim, porque o termo aqui, quando fala por ele formos reprovados, não é uma ação definitiva, não é na mesma linha como diz em Apocalipse, tá, irmãos? Quando alguns dirão ao Senhor: mas eu fiz isso, eu fiz aquilo em teu nome, ele vai dizer: nunca vos conheci. Isso é uma reprovação definitiva, e você sabe qual é o fim disso. Mas nesse caso aqui, o termo reprovados por ele não é esse tom de definitivamente feita a coisa, certo, irmãos? É parcial. E nesse período que isso estiver acontecendo, considere o que o Senhor ter falado com você. Considerem. Em terceiro lugar, meus irmãos, acompanhe lá, versos 6 e 7. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Irmãos, aqui ele diz qual o propósito da disciplina. É disso que ele está tratando agora nos versos 6 e 7 que nós vamos falar. Ele quer que sejamos pessoas instruídas, preparadas e maduras na fé. Então lembremos, irmãos, quando isso ocorre, é bênção. Quando isso ocorrer, é bênção. E eu preciso fazer uma consideração aqui a respeito desse termo que ele usa, né? É para a disciplina que perseverais. Como assim, Davi? Eu vou ter que perseverar nas minhas ações para ser disciplinado, é isso? Não, irmãos, não é a disciplina formal como nós temos conhecimento aqui, de uma confissão de pecado, ou de denúncia, ou queixa, e nós tratamos no conselho, e então é imposta uma disciplina do Senhor àquela pessoa. Não é nesse sentido. É para que você seja disciplinado no sentido de manter um padrão de conduta na sua vida. É nesse sentido que ele está dizendo. Nós temos aqui vários irmãos que são militares, né? E vocês têm horário para acordar, para estar no local de trabalho, prestando serviço, tem toda uma reverência e liturgia do cargo que vocês fazem, seja de segurança, passando por policial, até chegar às Forças Armadas. Isso é uma ação disciplinar que você tem, nesse sentido que ele está falando, tá bom? Não é que você vai lutar para ser disciplinado, não, pelo contrário. Disciplinado nesse sentido, de manter uma conduta compatível com o Evangelho do Senhor. Como ele diz, meus irmãos, no final do verso 10, é para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. E aqui, queridos, eu queria fazer uma consideração com os irmãos. Trazer aqui um exemplo muito caro a nós, importante e sim, amoroso e carinhoso. Meus irmãos, quando se apresentar coisas dessa linha que nós falamos aqui até então, eu quero dizer uma coisa aqui, principalmente aos amados irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista. Não que não se estenda aos irmãos que vão ouvir essa mensagem aqui pelo YouTube, nas suas respectivas igrejas, né? Mas eu não conheço as igrejas lá, eu conheço essa aqui. Eu tenho uma ideia das outras, jurisdicionadas ao presbitério do estado de Roraima. Mas com mais intimidade, eu conheço aqui a Terceira Igreja. Então eu quero dizer essa palavra aos irmãos. Queridos, tem uma coisa que nós, às vezes, queremos fugir, ou queremos passar de largo, ou às vezes até ficamos chateados, assim, quando é até colocada esse tipo de situação a nós. Dá até tremor, às vezes, de falar essas palavras que eu vou dizer aqui, porque são duas juntas, né? Por isso não é uma palavra, as palavras, são as palavras. O crente treme quando ele ouve o termo gabinete pastoral. Queridos, deixa eu dizer para você aqui, deixa eu dizer aqui para você, não fuja não, não corra não. Sabe por quê, irmãos?
Porque gabinete pastoral não é um lugar opressor. Gabinete pastoral não é um lugar de que você tenha que temer, tremer e ter medo ao ponto de querer fugir de lá. Gabinete pastoral, irmãos, e aqui os irmãos da terceira igreja, e muitos que eu estou olhando aqui agora, a começar de mim, passaram já lá, ainda vão passar ainda, outros tantos, e outros que já passaram, vão ter idas reiteradas, porque não é só de pecado que nós tratamos lá. Irmãos, você sabe que não é um lugar assim, você que já passou, é um lugar de bênção, querido. Sabe como é que eu defino, meus irmãos, colegas presbíteros, o gabinete pastoral? É uma extensão do púlpito. É uma extensão do púlpito do gabinete pastoral. Não corra não, meu irmão, vá lá, se apresente lá. Não de forma banal, mas se você tem algo a ser tratado, vá, meu irmão. Considere isso, faça isso. Porque senão, como disse aqui o nosso irmão na liturgia, nós vamos, e especificamente na oração, nós vamos fugir por um breve tempo, mas, e pode até nós partirmos aqui e escondermos dos homens, mas o Senhor sabe. Nós vamos fazer o quê? Nós precisamos confessar, irmãos, nós precisamos caminhar nisso. Então lembre-se, queridos, aqui é uma palavra do irmão de vocês, não tem o gabinete como esse lugar sombrio, não, pelo contrário, é de luz, certo? Mas caso contrário, aí é o problema, aí está posta a tragédia. Verso 8, acompanhe lá, meu irmão. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Irmãos, se estivermos vivendo uma vida de pecado e não surgir nenhuma repreensão, pelo contrário, até a prosperidade se apresenta, seja no campo da saúde, das finanças, das relações amorosas. É um ledo engano, uma ilusão pensarmos ser isto evidência do amor de Deus, pois pode exatamente ser o contrário, caso não seja notória a mão disciplinadora do nosso Senhor. Porque o nosso coração pensa assim, irmãos. Davi, presta atenção, eu estou em pecado, mas deixa eu te falar, eu estou bem sim, mesmo pecando. Eu estou saudável, eu estou com dinheiro no banco, eu estou sossegado, eu estou tranquilo. Meu irmão, deixa eu falar para você, você não está bem não, querido. Você está longe de estar bem. Eu estou longe de estar bem se eu estou na prática do pecado. Você não está bem não, meu irmão. Eu não estarei bem se nessa situação eu estiver. Nós não estamos bem, queridos. Isso traz consequências individual, familiar e congregacional. Se nós pensarmos nisso, pelo contrário, agora, irmãos, aí isso também precisa ser dito, né? É verdade, precisamos reconhecer que o Senhor às vezes deixa os filhos entregue às concupiscências do próprio coração, apartando momentaneamente a sua graça da vida de uma pessoa. Isso é verdade. Mas uma vez sendo essa pessoa um eleito de Deus, o próprio Deus o busca. O próprio Deus vai buscar. Pode ficar tranquilo que ele vai. Você é do Senhor, está vivendo em pecado, a mão do Senhor não está sobre você, ali abençoando, pelo contrário, está ali como um juízo. E o juízo dele, pior não há, irmãos, retirar a sua graça. Você está nessa circunstância, se você é do Senhor, você vai voltar. Você vai voltar, porque o Senhor vai te buscar. Agora, se não, se você não tem nenhum pingo de sentimento em relação a tudo isso que tem sido considerado aqui, é um sinal, irmãos, de que possivelmente você não seja um filho de Deus, não. Você seja um bastardo. Você seja um filho ilegítimo. Esse é o ponto. Por isso o autor diz no verso 9, acompanhe, meu irmão. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Queridos, o ponto aqui é que nós costumamos a dar ouvidos aos nossos pais quando repreendidos, embora, né, temos que sermos honestos aqui, isso seja objeto cada vez mais raro, né? Mas esse é apenas um parêntese aqui. Porém, em geral, nós tememos quando algo por eles somos expostos. Nós até nos humilhamos quando eles nos confrontam. Mas por que não deveríamos muito mais nos submetermos ao nosso Pai Celeste?
Porque é isso, meus irmãos, às vezes nosso pai, nossa mãe, meu responsável legal, meu tutor, eu temo, respeito e em alguns casos até reverencio. Ok, isso é válido, isso é do jogo, isso é bem-vindo, isso é lícito, ok. Mas por que o nosso Pai Celestial não é assim? Deveria ser muito mais, sendo que sua disciplina, sim, tem infinitamente mais proveito do que a de nossos pais, a quem devemos obediência, possam oferecer. Pois eles corrigem o comportamento exterior, mas somente Deus transforma o coração. Então, por isso, a consideração nessa ordem aí, meus irmãos, deveria ser muito maior. Porque os nossos pais, ele têm uma ação limitada da coisa. O Senhor Deus, não. O Senhor Deus, ele sonda todos nós, sonda o nosso coração. Vide o que é dito no verso 10. Nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo o que lhes parecia melhor, ou que melhor lhes parecia. Aqui ele está falando, irmãos, de algo finito, como eu falei. É de uma ação limitada por sua particular elucidação. O pai pensa uma coisa, verbaliza aquilo ao filho, porque ele pensa daquele jeito, e até imputa um certo direcionamento de disciplina também limitada. Com o Senhor, não. Com o nosso Deus não é assim. Olha o que ele diz. É para aproveitamento a fim de sermos participantes de sua santidade. Ali é uma questão de vislumbre eterno, irmãos. De nossos pais, não. Que também precisa ser considerada a sua disciplina. Mas é limitada. E como nos tornamos, Davi, participantes da santidade de Deus? Aí, se você quiser tomar nota, tem aqui 3 situações, irmãos. Que já é conhecido nosso, de quem é crente, de longa data, pelo menos deveria ter isso no coração. Se não, meu irmão, pegue novamente, anote novamente, grave isso nas tábuas do seu coração, tá? Mas como nos tornamos, então, Davi, participantes da santidade de Deus? Através do novo nascimento. Tendo Deus nos regenerado, dando-nos uma nova natureza, semelhante à sua, um caráter semelhante ao de Cristo. Na conversão. Converta-se a Cristo, caso tenha alguém aqui nesse auditório que não conheça Ele ainda, se achegue a Ele, e essa vai ser a primeira instância. Em segundo lugar, quando Ele nos dá o seu Espírito Santo. Então não tem como eu não ser de Cristo e ter o Espírito Santo do Senhor. Não tem como, irmãos. Não tem como. Isso é um processo que culmina no terceiro ponto que eu vou citar aos irmãos. Eu vou repetir os 2 primeiros. Através do novo nascimento, tendo Deus nos regenerado, dando-nos uma nova natureza, semelhante à sua, ou seja, um caráter semelhante ao de Cristo. O ponto 2 é quando Ele nos dá o seu Espírito Santo. E o terceiro, quando inicia o processo de santificação, através da qual Ele capacita essa nova natureza a suplantar a natureza antiga, tirando de nós o coração de pedra e pondo um coração de carne sensível à sua palavra. Assim, a disciplina é um instrumento da obra de santificação, pela qual nos conforma à imagem de Cristo. A disciplina é para isso, irmãos. É para nos moldar ao caráter de Cristo. É sermos mais parecidos com Ele, quando esse tipo de ação são apresentadas a nós. Certo? Continuemos. E mesmo que não pareça ser motivo de alegria tal afirmação, verso 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Lembre-se, meus irmãos, e aqui eu quero fazer um apontamento direto a um grupo nesse contexto aqui, tanto dos que estão presentes aqui no auditório, quanto aos nossos irmãos aqui no YouTube. Aqueles que estão diretamente, irmãos, passando por esse processo disciplinar. A quem está aqui eu quero falar com você, e aqueles que são dessa igreja que não estão aqui, leve esse recado a ele. Depois você passa o link para ele, ou verbalize isso a ele, mas diga isso a ele. Não deixe passar não, irmãos, isso é pregação do evangelho também. Então faça isso. Não deixe, meu irmão, que a tristeza do pecado seja maior do que a sua alegria em Cristo. Esse é o processo, tá bom? Então comece por aí, você que já está dentro desse processo disciplinar formal. Saiba disso. Não deixe que a tristeza do pecado seja maior do que a sua alegria em Cristo. Não viva, meu irmão, não viva, minha irmã, um eterno luto no seu coração por conta do pecado que você cometeu. Cristo pagou. E você quer alegria maior do que essa? Não tem. Não temos. Não teremos. Nunca tivemos. Saiba disso, meu irmão. Pense nisso. Quando você estiver para baixo, quando você estiver derrubado, quando você estiver triste, que o pecado faz isso conosco mesmo, mas você faz o quê? Traga isso à sua memória. Cristo pagou.
uma vez que eu me submeti à disciplina dele, estou no processo de tratamento, estou nesse processo de santificação, que tem várias vertentes, mas tem uma santificação no culminar. Faça isso, meu irmão. E mesmo que pareça ser terra arrasada, não é. O texto diz isso. Mesmo que pareça ser terra arrasada, não é, queridos. É terra fértil, pois produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. E não é um fruto qualquer. Olha o que diz. É fruto de justiça. Aleluia. É fruto de justiça, irmãos. Não é terra arrasada, queridos, o que você está vivendo hoje, não. Pelo contrário, o Senhor Deus está resgatando você novamente. Aqueles que estão nesse processo, fale isso a Ele, meu irmão. E aqueles que estão aqui presentes, saiba disso aqui, pelo seu irmão Davi, vindo da parte do Senhor. E por fim, queridos, uma palavra de esperança do autor aos nossos corações, por inspiração da parte do nosso Senhor. À luz de todos os esclarecimentos pautados anteriormente. Verso 12. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Aqui, irmãos, é a figura de um atleta que numa maratona correu à exaustão. Como é a figura que nós temos deles, principalmente aqueles que acompanham, né, os Jogos Olímpicos, ou então até são mais fãs de atletismo e acompanham essas maratonas pelos canais aí da vida que existem, esportivos. Aquele que correu à exaustão, meus irmãos, o joelho está quase para tocar no chão e seus braços estão lá, quase acompanhando os joelhos, de tão exausto que ele está. Essa é a figura. Por isso, levante, se restabeleça, tenha ânimo, bom ânimo. Esse termo bom ânimo, lhe traz à memória alguém? Lhe traz, não traz? Quem disse esse termo? Bom ânimo? Só guarde no seu coração, você sabe quem é que nós estamos falando. Tenha bom ânimo, porque eu sei, meu irmão, minha irmãzinha, que está sofrendo, e é triste mesmo. E mais importante do que a igreja do Senhor saber, do que eu que estou agora aqui nesse falar aos irmãos, tenho conhecimento, mais importante do que tudo isso, irmãos, é que Deus sabe que você está sofrendo. Deus sabe que você tem sofrido ao ponto de sentir dores atrozes até. Deus sabe que dói, meus irmãos. Ele sabe. Mas levante. Porque quem recomenda essa ação para que você desperte, levante e caminhe é o próprio Deus. E verso 13. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Queridos, aqui temos a figura de um andarilho peregrino e manco. Ele não é só um andarilho. Ele é um andarilho peregrino. E não é só um andarilho peregrino. É um andarilho peregrino e manco, que pode tropeçar, cair e se extraviar. A tendência é muito grande. A tendência é enorme disso acontecer. Então use toda essa lição para andar corretamente, pelo reto caminho, que tem como resultado a cura. Ou seja, meus irmãos, em suma, endireite seus pés. Caminhe pelo caminho correto. Você que, eventualmente, ao ouvir essa exposição aqui, fez borbulhar no seu coração alguns pecados que eles precisam ser tratados. Nosso irmão Diácono Emerson, no final da sua oração, citou isso aqui. Alguns de nós, meus irmãos, temos todos pecaram, né, irmãos? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o que a palavra de Deus diz. Eu gosto mais do termo assim, em outra versão. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É mais pesado. Não, todos pecaram, ok. Mas existem pecados que eles precisam de um tratamento mais pontual, mais específico. E de repente nessa mensagem aqui borbulharam no seu coração, ou estão borbulhando agora enquanto estou falando. O que você vai fazer? Voltando ao que eu falei do Diácono Emerson na sua oração, alguns de nós têm sido derrotados por esses pecados que agora você lembrou no seu coração. E se estão ocultos, meus irmãos, esses pecados no nosso coração, que isso acontece também, o que você faz? Peça ao Senhor que revele, para que também tenha tratamento. Certo, queridos? Endireite os seus pés e caminhe pelo caminho correto. Ande pelo caminho correto. Eu gostaria de concluir então, meus irmãos, trazendo aqui 4 aplicações ao nosso coração, trazendo aqui aos irmãos 4 verdades. A primeira delas, queridos,
submeta-se à disciplina do Senhor. Aqui é só um reiterar, nós já falamos disso. Submeta-se à disciplina do Senhor. Ah, Davi, mas aí eu terei que confessar. Confesse. Confesse. Ah, mas eu terei que procurar o pastor, um presbítero, um diácono, um irmão próximo, para relatar. Procure. Procure. Mas dependendo da natureza do pecado, Davi, esse aqui é o problema. Eu vou ter que ir lá no famigerado gabinete pastoral. Vá, mas trate, meu irmão. Se submeta. Tá, Davi, mas beleza, entendi até então. Mas tem uma perguntinha que eu queria te fazer. Diga, por que eu deveria? Nosso coração é assim, irmãos, né? Ele é corrupto, ele é enganoso, ele é mau, desde sempre. Essa pergunta às vezes vem ao nosso coração. Por que eu deveria? Resposta, meu irmão. Porque ela não é uma disciplina imposta por seus pais, pelo seu pastor, ou pelo conselho da sua igreja. Essa disciplina é do Senhor, irmãos. É por isso que você precisa, e eu preciso, me submeter a ela. Porque é do Senhor, não é de um grupo específico. O Senhor utiliza esses grupos que eu citei aqui como instrumentos. Mas a disciplina é do Senhor. O pastor já falou isso, eu só quero reforçar. Eu saí da igreja lá porque eu não achei legal aquela disciplina que o pastor me impôs. Pastor não disciplina ninguém não, irmãos. E pensando nessa perspectiva aqui, nem conselho disciplina ninguém. É o Senhor que disciplina o membro que está nessa condição, que precisa de tratamento, que precisa de disciplina, inclusive até formal. Porque também tem esse ponto, né, irmãos? Aqui a guisa de conhecimento a todos, e inclusive aqueles que daqui a pouco vão fazer a classe de catecúmenos, daqui a pouco a gente fala sobre isso no período de avisos. Vamos dar o start hoje, mas assim, existem situações que cabem disciplina, mas não é aquela exclusão da igreja, daí vai descendo. Não, tem outras instâncias mais curtinhas. Uma admoestação, meus irmãos, apenas, sem tempo determinado para tal coisa, é uma disciplina do Senhor. Quando o irmão lhe confronta o seu pecado, e você resolveu, confessando e deixando, isso é uma disciplina de Deus ao Senhor, do Senhor a você, uma disciplina do nosso Deus a você, tendo esse irmão ou irmã como instrumento. Em segundo lugar, meu irmão, quando o látego, e aqui crianças que estão anotando, ou que não estão anotando, mas não entendem a expressão, látego é um instrumento de açoite, de bater, como se fosse um chicote. Certo, crianças? Então, voltando para cá. Quando o látego do Senhor se apresentar, isso não é uma prova do desprazer de Deus, ou que Ele nos odeia. Pelo contrário, irmãos, é a prova cabal da legitimidade de que somos filhos do Deus Altíssimo. Aleluia. Você é filho de Deus se você está sentindo esse açoite aí. Se o Senhor Deus está lhe chicoteando, meu irmão, é a prova de que você é filho e não bastardo. E eu digo isso porque todos nós aqui, todos, com exceção do nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo, todos nós aqui, nós fomos adotados, todos nós, todos. E nessa adoção, e mesmo tendo sido adotados, o que Deus está dizendo é, vocês são meus filhos legítimos, assim como Cristo também o é, sempre foi. Vocês são meus filhos legítimos. Saiba disso, meus irmãos, saibam disso, lembrem-se disso. Se a disciplina do Senhor está sobre você, então você é filho. E no período em que o látego do Senhor, esse é o terceiro ponto e penúltimo, estiver sobre nós, não desprezemos a dor que ele acarreta, pois ele tem um propósito, pois faz parte do processo de santificação dos filhos de Deus. Está doendo a chicotada, tá? Faz parte, meu irmão. Não, Davi, mas a questão é que a dor é muito forte, faz parte, minha irmã. Davi, a questão é que a dor está quase que insuportável. Meu irmão, minha irmã, faz parte. É isso que o Senhor Deus está dizendo aqui. Mas transforme, meu querido, essa dor em reflexão. Transforme essa dor em avaliação. E aí, no caso, não transforme, saiba que essa dor, irmãos, é graça. É graça.
o Senhor Deus não faz isso por diversão. Ele faz isso para que você seja agraciado no fim das contas. Nós expomos, meus irmãos, esse sermão a partir do verso 4 em diante. Mas como eu falei, temos uma última aplicação aqui a fazer. Eu queria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia os primeiros versos citados, que tem na sua palavra, no seu colo, na palavra de Deus no seu colo, mas que não foram citados aqui, eu proferirei agora. Essa é a nossa última aplicação. Versos 1 a 3, uma vez que o que trabalhamos aqui nessa manhã foram dos versos 4 a 13. Como última aplicação, meus irmãos, versos 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Qual é o resumo aqui, meus irmãos, dos versos 1 a 3? Como última aplicação, olhemos para Cristo, irmãos. Tenhamos Ele como nosso supremo e maior exemplo. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração, meus irmãos, e em Cristo Jesus, aquele que sofreu a maior disciplina vinda do Senhor, por mim e por você, porque a disciplina, meus irmãos, imposta a ele foi de beber até a última gota do cálice da ira do Senhor. Agora vamos lá para encerrar esse sermão. Se o Filho de Deus, sem pecado, perfeito, ele se submeteu à disciplina do Pai, por que não eu e você? Por que não, meus irmãos? Quem somos nós para rejeitar a disciplina do Senhor e o seu tratamento que irá reverberar e que ecoa pela eternidade? Nós não temos esse direito não, irmãos. E principalmente vai ficar muito mais claro a nós esse nosso não ter direito quando olharmos para Cristo. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração, meus irmãos. Tu